E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Tiago Almeida, professor do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, CAP-UERJ, e vim aqui trazer para vocês essa aula, né, esse aulão aí para quem vai fazer o exame para a UERJ. Eu trouxe aqui questões de física, né, de 2023 a 2025, tá? Então, espero que isso aí seja útil aí para as pessoas que vão fazer tanto esse exame de domingo agora, quanto outros exames, né? Já que o estudo continua sendo importante. Então eu vou tentar ser um pouco rápido, né? Para fazer aí as questões que eu trouxe. E é isso. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, tá? E desejo um bom exame aí para todos e todas. Então vamos começar aqui com o exame de 2023, que foi o exame único, né? Que tem, se eu não me engano, 7 questões de física. Então, a questão, ela traz o seguinte, né? A temperatura de ebulição dos líquidos está associada à altitude. Admita que na altitude de 9.000 metros, a água entra em ebulição a 70 graus Celsius. Com o termômetro graduado em Fahrenheit, o valor obtido da temperatura de ebulição da água será igual a... Ou seja, é uma questão de conversão de escala, né? De Celsius para Fahrenheit. Então, voltando aqui, então é uma questão de conversão de escala, né? De Fahrenheit, ou melhor, de graus Celsius para Fahrenheit. Então aqui, ó, lembrando aqui, ou vocês, né, quem souber a fórmula, né, pode usar a fórmula. Quem não souber, a gente tem o seguinte: a equivalência, né, dos graus é 0 graus Celsius equivale a 32 Fahrenheit, 100 graus Celsius equivale a 212 Fahrenheit. De 0 a 100 nós temos 100 graduações, de 32 a 212 nós temos 180. Então o que a gente tem que fazer, né? A gente quer o 70, né? 70 Celsius, quantos Fahrenheit que vai dar? Então, né? A gente pega aqui 70 e x, né? Tá ali entre o 0 e o 100, então o resultado vai estar entre 32 e 212. Então, 100 menos 70 tá aqui, dividido por 100, que é quantas unidades tem aqui, tá? Entre 0 e o 100. Vai ser igual a 212 menos x dividido por 180. Seria a mesma forma para a gente obter a fórmula de conversão. Só que a gente ia fazer entre 100 e 0 e entre 212 e 32. Então a gente vai ter 100 menos 70, 30 sobre 100. 212 menos x sobre 180 a gente mantém. 30 sobre 100. Eu vou cortar aqui esse zero com um dos zeros aqui, e o outro zero eu vou cortar aqui com esse zero aqui do 180. Então eu vou ter que 3 igual 212 menos x sobre 18. Esse 18 multiplicando por esse 3, a gente vai ter 54. 54 igual 212 menos x, né? Passei para cá, passo 54 para cá subtraindo, então x é 212 menos 54. Então a resposta x é 158 graus Fahrenheit. Então, resposta dessa questão, letra D. Seguindo adiante, a questão 35. Uma pessoa com dificuldade em enxergar com nitidez objetos próximos a seu rosto consulta um oftalmologista, que prescreve a utilização de lente de convergência de 4 dióptros. A distância focal em centímetros dessas lentes então a gente precisa aqui usar a fórmula, né, que dá a relação entre vergência ou convergência e distância focal. Então eu trouxe aqui para vocês, ó, essa imagem, né, onde a gente tem aqui que, né, chega aqui os raios de luz, uma lente convexa ela vai convergir, né, para a distância focal. Uma lente côncava, né, ela vai divergir, né, sendo que a imagem vai se formar aqui para o lado de cá, né, para o lado esquerdo, né? Então,
Essa lente convexa ela vai ter uma dioptria positiva e a outra vai ser uma dioptria negativa. E a relação entre uma e outra é o inverso, tá? Só isso. Então aqui a divergência é 4, então a distância focal F é 1/4. Isso aqui vai dar 0,25, só que metros. Para obter o resultado em centímetros, né? A gente anda, duas casas vão ter 25 centímetros. Tá? Então, é esse aqui o resultado que a gente tem, 25. Então, questão aí de óptica. Seguindo adiante, 36. Ao longo de uma estrada retilínea, o automóvel trafega, durante certo intervalo de tempo, variando sua velocidade v linearmente em função do tempo. Então, pelo que a gente observa, é um movimento uniformemente variado, como representado no gráfico. No intervalo de tempo compreendido entre 0 e 15 segundos, a velocidade média do automóvel em metros por segundo é igual a. Então esse automóvel ele parte aqui, 0 segundos, começa com velocidade 4 e após 15 segundos ele chega na velocidade 24. Né? Então ele está aqui a cada 3 segundos aumentando em 4 a sua velocidade. Né? Como é que a gente calcula aqui a velocidade média? A velocidade média ela vai ser o quê? A velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2. Então a gente tem aqui a velocidade final, 24, mais a inicial, 4. Isso aqui vai dar 28. 28 sobre 2, 14 metros por segundo, que é a resposta aí da questão. Tá? Então essa questão não tem muito mistério, tá? Mais aplicação direta de fórmula. Vamos para a próxima questão, 37. Uma turma de estudantes do ensino médio recebeu a tarefa de verificar a corrente elétrica que se estabelece em 4 aparelhos distintos: uma geladeira, um ferro elétrico, um ar-condicionado e um chuveiro elétrico. Para solucionar a tarefa, foram informados os valores da potência elétrica e de tensão de cada equipamento, conforme consta a tabela abaixo. Então tem os aparelhos, a potência de cada um e a tensão de cada um. A partir dessas informações, a turma concluiu que a maior corrente elétrica se estabelece no seguinte aparelho. Aí a gente tem que achar qual aparelho tem a maior corrente elétrica. Então, como é que a gente faz isso? A gente precisa da relação entre potência, tensão e corrente. Né? A relação entre potência, tensão e corrente é potência é igual a tensão vezes corrente. Tá? Então, potência é igual a tensão vezes corrente. Então, a corrente é igual a potência dividida pela tensão. A gente vai ter que calcular isso para cada um desses aqui, para descobrir qual tem a maior corrente. Então, é simplesmente pegar aqui a potência e dividir pela tensão. Então, calculando para cada um, a gente tem aqui, 360 sobre 120, 3. 2.520 sobre 120, 21. 3.300 sobre 220, 15. 4.400 sobre 220, 20. Então, maior aqui é o ferro elétrico. Ganha por pouco aqui do chuveiro elétrico. Então, ele é que tem a maior corrente, tá? Então, resposta certa, letra B, tá? Então, questão simples, aí sem pulo do gato, né? Normalmente, as questões objetivas da UERJ, elas são questões, para quem estudou, são questões simples, tem uma simplicidade, exceto uma ou outra ali, né? Que vão ter uma dificuldade talvez um pouco mais elevada aí dentre as objetivas. Essa aqui é uma delas, né? Ela tem uma dificuldade um pouco maior, né? A gente já vai ver. Para o experimento de estudo das leis de Newton, um recipiente com massa de 100 kg foi colocado sobre um carrinho em uma superfície plana. 3 grupos de pessoas exerceram forças distintas sobre o sistema, conforme representar a imagem 1. As forças aplicadas sobre o mesmo sistema visto de cima estão representadas na imagem 2. Considerando apenas a força resultante exercida pelos 3 grupos, o modelo da aceleração em metros por segundo ao quadrado que atua sobre o recipiente é igual a. Então aqui a gente tem no eixo X 160 newtons positivo, 40 newtons negativo. E no eixo Y 90 newtons negativo, para baixo.
apenas. Então a gente tem que pegar aí e calcular a força resultante, que vai ser mais ou menos algo para cá, tá? Então vamos lá. Força resultante em X vai ser 160 menos 40. 120 newtons é a resultante em X. Em Y, 90 newtons, né? Em módulo, ou menos 90 newtons, já que é para baixo no sentido negativo. Então aqui a gente vai ter esse triângulo, né? Aqui 120 newtons para a direita, 90 newtons para baixo, e essa aqui é a força resultante. Então como é que a gente calcula esse módulo dessa força? O módulo dela vai ser, né? O módulo ao quadrado da resultante é igual à soma do quadrado das componentes. Então, a força resultante quadrado é 120 ao quadrado mais 90 ao quadrado. Aqui eu posso tirar o 10, tá? Para ficar mais fácil de fazer as contas. Então eu tiro o 10, lembrando que o 10 sai também ao quadrado, tá? Ele é comum aqui as duas partes, tá? Então, 12 ao quadrado, 144, mais 9 ao quadrado, 81, vezes 100, que foi o 10 ao quadrado que eu tirei. Isso aqui vai dar 225 vezes 100. Então, agora eu tiro aqui a raiz, né? Raiz de 225, 15. Raiz de 100, 10. 15 vezes 10, força resultante 150 newtons. Essa força resultante ela vai ser igual, como a gente vai ver, M vezes A, né? Então, seguindo adiante, força resultante igual a MA. Eu quero encontrar a aceleração. A aceleração vai ser igual força resultante sobre a massa. Força resultante 150, como calculamos. A massa ela é dada aqui a 100 kg. Então, a aceleração vai ser 150 sobre 100, 1,5 metros por segundo ao quadrado, tá? Então esse aí é o resultado aí da nossa questão. Ela foi uma questão um pouco mais complicada, tivemos que trabalhar ali as forças, encontrar a componente resultante, para depois sim aplicar Fm igual a ma. Não foi uma questão direta só de aplicar a lei de Newton, né? Então aqui, próxima questão, essa é a última. Acho que essa é a última aqui desse exame de 2023. 39. Em uma praça, uma criança com massa de 30 kg desce por um escorrega. A altura considerada do topo do escorrega de seu ponto mais baixo de 2 metros, como ilustra a figura a seguir. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e que durante a descida da criança ocorre uma perda de energia mecânica de 60%. Então eu tenho uma perda de energia mecânica de 60%. Ao atingir o ponto mais baixo do escorrega, a velocidade da criança metros por segundo é igual a... Esse é um problema que a gente vai usar a conversão de energia. Então lá em cima eu tenho energia potencial e lá embaixo eu tenho... Quer dizer, não é igual, né? Mas de alguma forma eu tenho uma conversão. Vai ser lá embaixo energia cinética. Essa energia cinética ela vai ser igual a... Se eu tenho uma perda de 60%, ela vai ser igual a 40% da minha energia potencial. Então é isso, tá? Então, seguindo aqui, no alto, energia potencial, mgh, no baixo, energia cinética, com meio de mv ao quadrado, que é 40% da energia potencial, como eu já disse antes. Usando aí as fórmulas, substituindo aí os valores, né? Então, 1 meio de mv ao quadrado igual 40 vezes mgh sobre 100, 40%. Isolo para v ao quadrado, que é o que eu quero achar, né? Que é a velocidade da criança lá embaixo. Então aqui, eu passo aqui 1 meio de m para cá. Então 2 vai passar multiplicando, o m vai dividir, eu vou cortar aqui esses dois m's aqui, tá? Então v ao quadrado igual 80 GH, né? já multiplicando 40 por 2, 80 GH sobre 100. O G vale 10, o H vale 2 sobre 100.
Então eu corto aqui esse zero aqui com esses dois zeros, né? 8 vezes 2, 16. Lembrando que isso é v ao quadrado, tá? Então tem que tirar aqui a raiz. Raiz de 16, 4. Então, essa aí é o resultado. Uma questão também um pouquinho mais complicadinha, mas nenhum bicho de 7 cabeças. Então, a gente levou aí, é claro, né? Fazendo mais rápido, levei aí, eu acho que uns 13 minutos pelo tempo de gravação para fazer aí essas questões aqui, né? Era o exame único, 7 questões. Agora a gente vai para os exames, né? O segundo e o primeiro de 2024 e o primeiro de 2025. Cada um deles tem 4 questões, é mais simples. Então, seguindo aqui, balões meteorológicos, que tem a função de medir dados climáticos pode alcançar altitudes elevadas. Admite que um desses balões, no instante em que sua densidade se iguala à do ar atmosférico à sua volta, permanece fixo em uma posição por um longo período. Essa situação ocorre quando as duas forças que atuam sobre o balão, peso P e o empuxo, correspondem à razão P sobre E. O valor de P sobre E é igual a... Então eu tenho lá o balão. O balão está estático no ar. Sobre ele eu tenho uma força para cima, que é o empuxo, e tem uma força para baixo, que é a força peso, ignorando a resistência do ar. Essas forças, se ele está estático, elas são iguais, tá? P sobre E, eu vou passar o E para cá dividindo, tá? E vai ficar quem está aqui multiplicando o E. Quem está aqui multiplicando o E é 1, a unidade. Então, a razão P sobre E é 1, tá? Então, a resposta, letra B, tá? Então, seguindo adiante, aqui no 40, um bloco com massa igual a 12 kg encontra-se inicialmente em repouso sobre determinado tipo de superfície plana e horizontal. Em um dado instante, o bloco é empurrado por uma força de 72 newtons paralela à superfície, que se iguala ao módulo da força máxima de atrito estático, que atua sobre ele. Considere os seguintes valores de coeficiente de atrito estático. Admitindo a aceleração da gravidade igual a 10, o bloco se encontra sobre o seguinte tipo de superfície. Então, a gente sabe o quê? Que a força de atrito ela vai ser igual, né, à força máxima de 72 newtons, né? E a força de atrito, né, quando ela está ali no seu valor máximo, ela vai ser igual ao coeficiente de atrito, que é o μ, né, que alguns livros utilizam, vezes a normal. Então, 72 é o coeficiente vezes a normal, que é massa vezes a gravidade. O coeficiente é o que a gente quer achar, né? A massa vale 12, foi dada, e a aceleração da gravidade também foi dada, vale 10. Então, substituindo os valores, passo tudo para cá, já quero achar o coeficiente, então o coeficiente vai ser igual a 72, o que está multiplicando aqui eu vou passar dividindo para cá. Então, 12 vezes 10 vai passar dividindo 120. Então, 72 sobre 120 vai dar 0,6, que aqui é o coeficiente de uma superfície de aço, tá? Então, essa é a resposta. Passando aí para a próxima questão, 43. Essa é uma questão mais complicada, envolve aí, tem que ter cuidado, né, para não errar. Mas vamos lá. Uma equipe de cientistas, com o objetivo de simular a respiração humana, criou um dispositivo que converte 0,02 gramas de vapor d'água em água líquida a cada ciclo de inspiração e expiração a temperatura constante. Então, isso aí é a transformação de estado da matéria. Então, transforma a água, vapor d'água em água líquida. Isso vai estar relacionado a calor latente. Admito que esse dispositivo simule 15 ciclos de respiração por minuto e que o calor latente de vaporização da água seja igual a 2.400 joules por grama. A taxa de calor perdida pelo dispositivo em joule por segundo é igual a... Então, vamos lá. A cada ciclo, né, a mudança de estado da matéria é calor latente. Então, a cada ciclo, eu tenho
que a quantidade de calor latente é igual a massa vezes o L, que é o coeficiente aqui, o calor latente de vaporização. Então, 0,02 vezes 2.400. Aí vai dar 48 joules a cada ciclo. O calor perdido em 1 minuto é os 48 vezes 15 ciclos, que é o que ele faz em 1 minuto. Então, a cada minuto ele vai perder 720 joules, tá? A cada minuto. Então, a taxa de calor perdida em joules por segundo, né? Eu tenho que pegar esse 720 e dividir por quantos segundos tem 1 minuto, que é 60. Então, 720 por 60, 12, né? Resposta aí, 12 joules por segundo. É o que ele perde a cada minuto. Tá? Seguindo adiante, que é uma questão só de análise gráfica, né? Então, o gráfico a seguir representa a energia potencial gravitacional em função da altura de um mesmo objeto posicionado próximo às superfícies dos planetas W, X, Y e Z de um sistema estelar. Considere que objetos se encontram à mesma altura h em cada um dos planetas. Então, aqui é a altura h que ele se encontra. Nessas condições, esse objeto está submetido a uma aceleração gravitacional mais intensa no planeta indicado pela letra. Então, a energia potencial gravitacional aqui próxima à superfície é igual a mgh, né? O h, ele é o mesmo para todos os planetas. A massa do objeto também é a mesma. Então, a maior energia vai estar relacionada à maior aceleração gravitacional, né? Então, aqui, ó, o que está mais alto, né, energia mais alta, ele é o que tem maior aceleração gravitacional, né? Uma aceleração gravitacional mais intensa. Então, a resposta é o planeta W, tá? Então, seguindo adiante, aqui a gente acabou aí o exame de qualificação primeiro, o segundo. Então vamos aqui para o primeiro exame de qualificação. Raios nas tempestades de verão. Da energia liberada por um raio, só uma pequena fração é convertida em energia elétrica. A maior parte se transforma em calor, luz, som e ondas de rádio. A fração convertida em energia elétrica dá 360 kWh. Aproximadamente o mesmo consumiria uma lâmpada de LED de 100 watts acesa durante alguns meses. Considere que um mês dura 30 dias e que uma lâmpada de LED funciona com a potência de 25 watts. Essa lâmpada consumirá a fração convertida em energia elétrica mencionada no texto em X meses. O valor de X é igual a... Então eu tenho que calcular o consumo dessa lâmpada. Primeira coisa. O consumo mensal dessa lâmpada são os seus 25 watts, né? Multiplicado por 30 dias, multiplicado por quantas watts tem um dia, que é 24. Então, 25 vezes 30 vezes 24. O consumo mensal vai ser essa multiplicação toda, que é 18.000 watts hora, ou 18 kWh. E aqui eu tenho a mesma unidade que eu tenho aqui em cima, kWh. É importante vocês trabalharem sempre com as mesmas unidades. Agora o X, né? Quantos meses leva para ela consumir isso aqui, esses 360? Para eu saber quantos meses, eu pego essa energia do raio, 360, e divido pelo consumo mensal da lâmpada, que é 18. Então, 360 por 18, 20 meses. Então, essa fração, né, do raio, que é convertida em energia elétrica, ela é suficiente para alimentar uma lâmpada de LED ligada direto 24 horas por dia durante 20 meses, tá? Então, bastante coisa, mas como que a gente vai converter aí raios, que são uma coisa um tanto caótica, né, em energia elétrica, né? Mas vamos lá. Seguindo adiante, essa é uma questão de análise gráfica. Então vamos lá. Durante uma ventania, uma árvore sofreu certa inclinação e depois retornou à posição inicial. Nesse processo, um de seus frutos foi projetado e submetido à ação exclusiva da gravidade.
descrevendo um arco de parábola. Observe no esquema a trajetória do fruto e as setas 1, 2, 3 e 4, que representam possíveis vetores de velocidade resultantes na altura máxima. Sabe-se que a altura máxima é alcançada pelo fruto alguns instantes após seu lançamento. Nesse caso, o vetor velocidade resultante do fruto é representado pela seguinte seta. Então, o que acontece? Num lançamento oblíquo, né, a gente tem aqui somente a ação da gravidade. Ele é lançado com uma certa velocidade, mas a partir do momento que ele é parte do lançamento, ele só está à mercê da ação da gravidade. E aí ele faz esse movimento parabólico, né? A ação da gravidade ela é sempre para baixo, tá? A aceleração da gravidade ela é sempre para baixo. Então, sempre ele vai estar, se ele estiver aqui, ele vai estar sendo puxado para baixo, sendo puxado para baixo, ele sempre vai estar sendo puxado para baixo, tá? E a velocidade, como é que é a velocidade? A velocidade do movimento parabólico, ela é sempre tangente à parábola. Então aqui, ó, nesse ponto aqui, a velocidade é para cá. Nesse ponto aqui, a velocidade é para cá. É sempre tangente. Nesse ponto aqui mais alto, deixa eu apagar aqui para tirar um pouco aqui a bagunça. Nesse ponto mais alto aqui, ele vai ser aqui tangente à parábola. Certo? Então, no ponto mais alto, a velocidade ela é na horizontal. Então, a resposta, letra B. Então, seguindo adiante. Em determinadas condições, nanopartículas podem ser impulsionadas como foguetes pela simples interação com o meio. Admita que em um dado instante, uma dessas partículas com massa de 9 vezes 10 a menos 26 kg adquire velocidade de 2 vezes 10 a 2 metros por segundo. Com base nessas informações, a ordem de grandeza da quantidade de movimento dessa partícula é igual a... Então, quantidade de movimento é a massa vezes velocidade. Então, a gente substitui os valores. Massa 9 vezes 10 a menos 26 quilos. E aí a gente tem que observar se está no sistema internacional, senão a gente teria que converter. Velocidade 2 vezes 10 a 2 metros por segundo. Então, 2 vezes 9, 18. E aqui, né, aqui o que eu faço, eu mantenho a base e somo os expoentes. Né? Menos 26 mais 2 vai dar menos 24. Só que isso aqui ainda não está no formato que a gente precisa para a gente dar a ordem de grandeza. Esse número aqui que acompanha, ele tem que estar entre 1 e 10. Né? Então, o que eu faço aqui? Eu tenho que andar com a vírgula. A vírgula vai andar uma casa para cá, a vírgula vai andar uma casa para a esquerda, e aqui eu vou somar 1. Tá? Então, menos 24 mais 1, menos 23. Então, a resposta, letra D. Beleza? Então, vamos seguir adiante. 43. Vamos lá. Para aumentar a eficiência energética de uma caldeira industrial, pesquisadores realizaram um teste que verificou a expansão volumétrica de uma amostra de gás ideal em função da temperatura. Observe os resultados no gráfico. Então, tem um gráfico volume por temperatura, volume em litro, temperatura em Kelvin, beleza. Admito que o processo de expansão volumétrica ocorre a pressão constante de 8 atm. 8 atm. E que a constante universal dos gases ideais é 0,08 atm, litro, mol, Kelvin. Ou seja, as mesmas unidades que eu estou usando aqui. Ao atingir a temperatura máxima, o número de mols da amostra de gás corresponderá a... Então, a equação lá que a gente tem, a lei dos gases, né? PV igual a nRT, sendo que a pressão é 8 atm, é constante, e o V e o T está dado aqui pelo gráfico. Então ele quer saber a temperatura máxima. Então, o que eu quero saber é o número de mols. Então eu isolo o N, N igual PV, o RT passa dividindo, substituo agora os valores. Pressão 8, volume vai ser 1500, o R eu tenho 0,08 e
a temperatura ser 600. 1.500 vezes 8, 12.000. 008 vezes 600, né? Ando aqui com a vírgula duas casas, tiro 0, 6 vezes 8, 48. 12.000 sobre 48 vai dar 250 mols, tá? Então, é aí o que nós temos sobre aí para essa questão, tá? Então vai ter 250 mols. E aí a gente chega aqui no último, né? Que é já o primeiro exame aí que a gente teve esse ano, que é para o vestibular 2025. Um dos animais de maior massa já identificado no planeta Terra é a baleia azul. Admito que uma baleia dessa espécie tem a massa de 90 toneladas e volume de 86,5 metros cúbicos. A densidade dessa baleia em gramas por centímetro cúbico é aproximadamente D. É uma questão básica aí de densidade, lembrando que densidade é igual a massa sobre volume, tá? Então, densidade, massa sobre volume, a massa da baleia 90 toneladas e o volume 86,5 metros cúbicos. Só que a gente tem que converter as unidades para a resposta que ele está solicitando. Então, 90 toneladas, tonelada é 1.000 quilos. Então, 90 mil, só que seria 1.000 quilos. Quilo é 1.000 gramas. Então, já boto aqui para ficar em gramas. 86,5 metros cúbicos. O metro tem 100 centímetros. Então, esses 100 centímetros vai ter que estar elevado ao cubo. Tá? Vou usar a ordem de grandeza para ficar mais fácil. 9. Aqui tem 3 zeros, mais 3 zeros, mais 1 zero. 7 zeros. 9 vezes 10 é 7. 100 ao cubo é 10 ao quadrado. Ao cubo eu multiplico. 2 vezes 3, 6. Então, 10 a 6. 10 a 7 com 10 a 6, eu corto aqui o 10 a 6 e corto aqui o 7. Vai ficar só um 10 aqui em cima. Então, 9 vezes 10, 90. 90 sobre 86,5. Vocês não precisam saber fazer essa conta, tá? 86,5 é muito próximo de 90. Muito próximo. Só que 90 ainda é maior. Então, esse resultado a gente sabe que ele é maior que 1. Só que ele não é muito maior que 1. Então, isso já elimina aqui essas duas respostas. E a gente tem que é 1,04. Tá? Se vocês quiserem fazer essa conta, armar e fazer, às vezes é difícil. Vocês podem ali, por eliminação, olhar as respostas e já saber aí qual é a resposta certa, tá? Então, 90 aí sobre 86,5, 1,04. Seguindo adiante, 38. Considere o gráfico abaixo que representa a variação da corrente elétrica I em amperes, em função do tempo T em segundos, observado nos condutores X e Y. Sabe-se que QX e QY correspondem aos valores da carga elétrica, que passa por uma seção transversal de cada condutor. Quando T igual a 5 segundos, o módulo da diferença entre QX e QY em coulombs é igual a... Então, o que a gente tem aí? Tem um gráfico corrente sobre tempo, para dois condutores distintos. A carga que atravessa os condutores vai ser a área sobre a curva. Tá? Então, para o Y, eu sei que o Y é maior, né? A área sobre o Y aqui é maior. Eu tenho que olhar para essa figura aqui. Essa figura aqui é um trapézio, né? Então, eu vou apagar aqui que está aqui o número aqui, né? Então, trapézio, tá? Então, eu vou calcular essa área aqui do trapézio. Base maior, 5. Base menor, de 2 a 5, 3. Né? Então, aqui vale 3. Opa. Aqui, 3. Tá? Então, 5 mais 3 vezes a altura, que é 12, sobre 2. Então, essa área aqui é 48, né? E aí é 48 coulomb. O X é esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui. Tá? Então, a área desse triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, base 5, altura 12,
sobre 2, 5 vezes 12, 60 sobre 2, 30. A diferença, 48 menos 30, 18 coulombs, tá? Então essa é a resposta aí da 38. Vamos seguir adiante. 40, só analisar aí esse gráfico, né? Observe no gráfico a seguir a relação entre a massa M de um corpo e a aceleração A que nele atua. No gráfico, a área abaixo da cor representa a seguinte grandeza física. A área disso aqui é um retângulo, né? É massa, base vezes altura, né? Então seria massa vezes aceleração. Qual a fórmula que a gente conhece que tem, né? MA. É a força. Tá? Então essa aqui é uma questão bem simples, né? F igual a MA. Isso aqui é aquela questão dada, né? Sempre tem uma dessas. Seguindo adiante, acho que é a última questão. A cada batimento, o coração humano bombeia cerca de 85 gramas de sangue. Admito que a velocidade de saída do sangue bombeado pelo coração seja 0,4 metros por segundo. A quantidade de movimento do sangue em quilogramas metro segundo produzido pelo coração em um batimento corresponde aproximadamente a. Então, a gente já fez uma questão aqui de quantidade de movimento. Então, ó, quantidade de movimento, massa vezes velocidade. A massa, 85 gramas, velocidade 0,4. 85 vezes 4 vai dar 340, né? Como é 0,34. Só que é 34 gramas metros por segundo. Para eu passar para quilogramas metro segundo, eu tenho que voltar aqui 1, 2, 3 casas aqui com a vírgula e fica a resposta 0,034. Então assim, se a gente olhar aí o primeiro exame de qualificação, ele teve uma questão aqui sobre quantidade de movimento, né? Uma questão aqui sobre quantidade de movimento. Nossa, fica horrível, mas enfim. Uma questão de quantidade de movimento. Uma questão aí de lei de Newton. Uma questão de eletricidade. Sempre tem uma questão de eletricidade. E a primeira questão era bem simples, assim, densidade. A gente podia talvez relacionar aí com hidrostática, né? E foi isso, né? Então a gente teve aí a gente pensar aí nas questões hidrostática, lei de Newton, hidrostática, lei de Newton, eletricidade e